Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Nós estamos em 120 dias de consagração. Esse é o nosso dia 76 do propósito de consagração e a nossa live de número 55. Louvado seja Deus pela tua vida, querido, querida, que está acompanhando não apenas as lives, mas principalmente acompanhando o propósito de consagração neste tempo de busca um pouco mais intensa do Senhor, nestes dias nos quais nós estamos jejuando, nos quais nós estamos orando. Louvado seja Deus pelo teu compromisso, pela tua insistência neste propósito. Querido, querida, hoje eu não estou ao vivo, né? Hoje é sexta-feira, eu tenho alguns compromissos já previamente agendados, em específico compromissos em família na sexta-feira, né? Sexta-feira é o nosso dia da família, né? É o meu dia de descanso, já para chegar no fim de semana, né? Que é o momento, né? O momento alto ali da vida da igreja, chegar no fim de semana cheio de gás. Eu estou gravando essa mensagem hoje, na sexta, né? Só que cedo, para que possa estar disponível para você a mensagem, a reflexão na palavra e o nosso tempo de oração. No entanto, o nosso tempo de oração não vai ter aquela interação que geralmente nós temos quando nós estamos ao vivo, né? Então, mas a oração é oração de qualquer forma, né? Vamos interceder pelas famílias, vamos interceder pela igreja, vamos interceder por questões de saúde, enfim, aquilo que for, que tem sido, né, o nosso foco de oração nestes dias, nós vamos colocar na presença do Senhor. Lembrando também que agora, no mês de julho, nós estamos orando pela nossa igreja, né? Estamos orando pelos nossos ministérios, pelas nossas células, pelos líderes, tanto ministeriais, de grupos societários, como também os líderes de célula, líderes em treinamento, anfitriões das nossas células. Estamos orando pelos programas da nossa igreja aqui na cidade de Presidente Prudente, como também pela expansão missionária da nossa igreja. Nós estamos avançando com a graça de Deus e já estamos marcando território ali em Pirapó para começar uma igreja forte na cidade de Pirapozinho, né? E orando por tudo isso, crendo que a graça de Deus é sobre a nossa vida, crendo que a graça de Deus é sobre a nossa igreja, e nós vamos colocar mesmo a nossa igreja diante do Senhor. No nosso momento de oração, eu peço também que você, no seu tempo de oração diário, lembre-se de colocar, né, a nossa igreja diante de Deus nestes dias, em especial neste mês de julho, né? E por que é importante, né, você se lembrar disso? Porque aí nós oramos em unidade, em cima de um propósito, né, em cima de um foco. Então é importante você se lembrar, né, do foco de oração do decorrer deste mês, para que você esteja, né, orando junto com muitos outros irmãos em favor da obra do Senhor realizada pela Igreja Metodista Central em Presidente Prudente. Tá bom? Querido, querida, nosso trecho de leitura de hoje é o trecho, hoje dia 19 de julho, sexta-feira, é o trecho de Jeremias, capítulo 18 até o 26, tá? Capítulos 18 até o 26, e Apocalipse, capítulos de 1 a 4, tá? Conforme eu mencionei ontem, né, e reitero aqui para você, o livro de Apocalipse, no nosso plano de leitura, ele é o único que está fora da ordem cronológica, tá? O livro de Apocalipse, ele ficaria lá para o final, né, tendo sido ele o último texto a ser escrito e sendo ele também o livro referente aos últimos acontecimentos, as últimas coisas, né? No entanto, eu peguei esse livro como um coringa aí, né, para poder dividir ele, subdividir ele de uma forma que ele se tornasse. Eu precisei fazer isso para poder, né, facilitar a minha confecção nesse plano de leitura que nós montamos, né, para o propósito de 120 dias, né,
para dar um balanço de capítulos de leitura por dia. Então eu deixei esse livro separado, né? Todos nós sabemos que ele está lá no finalzão, né? Não só da nossa Bíblia, mas no fim da redação bíblica. Ele é um dos, né? Se não o último escrito da nossa do período, né? De escrita bíblica, mas também diz respeito às últimas coisas. Então eu deixei ele separado justamente para dividi-lo, né? De forma a fazer uma subdivisão diária durante os 120 dias que viesse a ser mais ou menos equalizada, né, em todos os dias, batendo aí cerca de 9, 10, 11 capítulos, mas também levando em consideração o volume de leitura de cada dia, tá bom? Então, por isso Apocalipse está aqui. Não é fácil, né? Deixa eu já dizer isso para você. Não foi fácil preparar. Esse plano eu preparei ele ano passado, né? Esse plano de leitura bíblica. Não foi fácil preparar esse plano, né? Mas foi uma experiência muito bacana. Foi uma experiência muito bacana. Eu tinha preparado já plano de leitura de capa a capa, tinha preparado plano de leitura alternando Antigo e Novo Testamento, né? Tudo isso por 120 dias de consagração, mas o plano de leitura cronológico foi um baita de um desafio, né? Um baita de um desafio, e até em alguns momentos alguns conflitos comigo mesmo, porque essa questão de datação ela é um tanto quanto complicadinha. Eu estou terminando de escrever mais um material que, pela graça de Deus, vai se tornar mais um livro, e esse ele é um pouquinho mais acadêmico, né? Mas eu parto do ponto de vista de dois autores, essencialmente, de Novo Testamento, falando ali sobre as cartas gerais, as epístolas gerais, né? Que a partir ali de Hebreus, né? Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas, né? São as chamadas epístolas gerais da nossa Bíblia. E eu estou fazendo um comentário introdutório a cada uma destas cartas, só falta Judas, né? Todos já estão prontos, só falta Judas, e ali eu tenho trabalhado, né, no decorrer desses dias, essas questões de datação, né, de comparar aquilo que um autor fala. Eu peguei dois autores como base, né, dois comentaristas como base, que os dois não têm nada a ver um com o outro, né? Um tem uma visão específica, bastante conservadora, bastante literalista da Bíblia, o outro tem uma visão um pouco mais no sentido de amplidão teológica, né? Um pouco mais ampla. Então, no final das contas, há bastante conflito de ideias ali, e eu gosto de ficar no meio desses dois caras, né? Fazendo algo que traga um equilíbrio, né? E, sobretudo, uma visão ponderada e partindo principalmente da própria Bíblia, né? Então, as outras fontes que eu uso algumas outras fontes, alguns outros comentários, algumas Bíblias comentadas, Bíblia de Jerusalém, notas de rodapé de algumas outras Bíblias de estudo, né? Outros comentaristas, mas essencialmente eu estou partindo de dois autores e está sendo bem bacana fazer isso, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque as questões de datação, autoria, quando a gente vai estudar a interpretação bíblica, elas são extremamente importantes, extremamente importantes. E para montar esse plano de leitura, né, que alguns de vocês estão acompanhando, foi um trabalho bastante complexo dentro dessa área, né, da exegese e das pesquisas e dos conflitos entre ideias e argumentos, né? Não, esse escrito ele aconteceu aqui, principalmente no Antigo Testamento, que é a minha área nativa, né? Tem muito disso. Não, esse escrito ele aconteceu aqui por causa, né? Essa palavra que foi usada remete a algo que estava acontecendo, né? Aí vem um outro autor e fala, não, mas o contexto parece mais com aquela época, parece mais com aquela realidade. Então é um trabalho de formiguinha bem bacana, né? E que particularmente dentro da área textual bíblica, né?
levando em consideração a redação, é a minha paixão, né? Trabalhar a partir da redação bíblica. Bom, vamos lá. Eu já estou contando história de outro livro, né, que nem nasceu ainda, mas que vai nascer, outro escrito meu aí, que com a graça de Deus logo, logo vai nascer, né? Esse e alguns outros que eu estou trabalhando. Você conhece esse daqui já, né? Cadê? Tá aqui, ó. Onde está minha mãozinha aqui atrás, né? O Presentes de Deus, que é o meu primeiro livro editado, né? Mas tem outros escritos aí que logo, logo vão começar a sair. Deixa só o Presentes de Deus sair. Aliás, você já tem o Presentes de Deus? Se você não tiver, manda, entra lá no meu Instagram, e clica no fixado, né? Tem duas imagens fixadas, tem a imagem do meu curso e tem a imagem do livro, né? Clica lá, faz o pedido, a gente envia. Se for aqui para Prudente, tranquilo, você marca uma hora, busca o teu lá na igreja. Se for no culto de domingo, tranquilo, busca o teu lá na igreja, né? Se não, eu posso enviar ele pelo correio para você, tem um custozinho adicional, mas a gente tem um convênio, né, com uma agência de correio aqui em Presidente Prudente, que a gente conseguiu um preço bem legal, né, para enviar os livros para fora de Presidente Prudente. Às vezes, se você for comprar um só, né, tem que pensar aí. Mas aí você leva dois, compra três, compra quatro, né, para dar de presente. O valor é tão pequenininho, né, e um conteúdo tão gostoso, né, um guia prático acerca dos dons do Espírito Santo. Então, esse é o meu primeiro livro, tá? Agora tem os outros escritos aí, e tem esse que já está quase, quase, quase pronto, né? De comentários introdutórios às epístolas gerais, né? O meu propósito, na verdade, já tem comentário introdutório da Bíblia inteira, né? A questão é padronizar e, e, e formar, né, o material. Só que esse é um pouquinho mais acadêmico, mas escrito de uma forma muito acessível, né? É para fominha de Bíblia mesmo, para gente fominha. Vai ser uma leitura bacana e logo, logo Deus me dá coragem e meios para poder publicar mais esse. Tá bom? Bom, tô contando história aqui dos escritos e tudo mais, né? Mas vamos para o que interessa. Querido, querida, lembrando, né? Nós estamos gravados hoje, tá? E pelo fato de estar gravado, nós não vamos ter aquela interação dos motivos de oração, mas pode colocar os seus motivos de oração aí no bate-papo, tá bom? Se de repente algum irmão, alguma irmã sentir tocado em orar especificamente por algum motivo de oração que tiver aí no bate-papo, você conhecer esse irmão, conhecer essa irmã que colocou motivo de oração, entre em contato, né? Manda uma oração pelo Zap, ou liga para ele, liga para ela, faz uma chamada de celular, ou faz uma videochamada, se for alguém com quem você tem uma certa liberdade, ora junto, né? Todas as vezes que eu faço gravado aqui o nosso tempo de reflexão, eu faço esse encorajamento também, né, de orarmos uns pelos outros. Isso é bênção. Amém? Querido, querida, levei meu óculos para lá, vamos ver se eu vou dar conta, né? Levei, mas tem o outro aqui. Aleluia. Eu quero refletir na palavra do Senhor com você, em cima daquilo, em cima de dois trechos da nossa leitura de hoje, né? Só lembrando, hoje, Jeremias de 18 a 26 e Apocalipse de 1 a 4. Em cima de dois trechos da leitura de hoje do profeta Jeremias. Então, abre lá, Jeremias capítulo 18. Eu quero ler com você os versículos 1 a 4. Jeremias 18, versículos 1 a 4. E depois a gente vai ler um trechinho do capítulo 19, tá bom? Então vamos lá, Jeremias 18, versos de 1 a 4 diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso do oleiro, o vaso que o oleiro fazia, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Agora vamos para o capítulo seguinte, capítulo 19. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 1. Assim diz o Senhor: vai e compra uma botija de oleiro, e leva contigo a alguns dos anciãos,
do povo e dos anciãos, dos sacerdotes. Agora vamos lá para o versículo de número 10. Verso 10, capítulo 19, verso 10 diz assim: E então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo e lhes dirás: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Deste modo quebrarei este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não se pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor aos seus moradores. Farei desta cidade um Tofete. Amém. Somente esses dois trechos, queridos, para nossa reflexão nessa ocasião. Amado, amada, eu acho que especificamente o capítulo 18 ele é mais conhecido, né? Eu sempre que eu passo pelo capítulo 18 eu gosto de relembrar isso. Essa foi a primeira mensagem que eu preguei no culto da noite, no meu domingo de apresentação aqui na Igreja Metodista Central em Presidente Prudente no ano de 2015, né? Eu preguei de manhã sobre Filipenses, não, Romanos, agora falhou tudo a, a cabeça. Mas quando a palavra fala, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? Se não me engano, carta de Paulo aos Romanos. Foi a mensagem que eu preguei na parte da manhã, um culto um pouco mais rápido, mais curto, mas na parte da noite, a primeira mensagem que eu preguei na nossa igreja foi Jeremias capítulo 18. Né? Os 4 primeiros versículos, exatamente os versículos que nós lemos. A tônica que eu dei naquela mensagem foi na fala de Deus para Jeremias, né? No dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Né? A tônica que eu dei foi neste versículo. Hoje eu gostaria de pegar uma outra tônica com você, que é exatamente o que acontece com o barro sobre a roda no capítulo 18. A palavra diz que Deus ordena a Jeremias a que vá na casa do oleiro. Essa é a primeira experiência, depois nós vamos ver a segunda no capítulo 19. Na primeira experiência, Deus orienta. Desce a casa do oleiro e presta atenção no que você vai ver lá. Eu tenho um negócio para te mostrar. E o Jeremias vai, quem sabe ele para na porta para não incomodar, né, o sujeito que estava trabalhando ali. E diz a palavra que esse cara estava trabalhando numa roda, né? Para quem não sabe como é que é a roda, literalmente ela é uma roda, sabe aquelas mesas? Aqui em casa minha mesa é assim. Aquelas mesas que tem uma roda no meio, você coloca ali os alimentos e tudo mais, e você gira, né, para dar acesso às outras pessoas que estão ao redor da mesa, né? A roda é mais ou menos, é algo parecido, não tem nada a ver, mas é parecido com isso. Então tem uma roda que é movida por um pedal, e à medida que o oleiro, né, lembra aquele pedal da máquina de costura da vovó, lá atrás, né, inclusive alguns aí, tem essa máquina de costura até hoje que virou objeto de decoração em casa, né, mas aquela máquina de costura que o sujeito vai pedalando, a vovó ia pedalando, e ela ia, né, trabalhando, costurando, né. O pedal ele funciona mais ou menos daquele esquema. O sujeito ele vai pedalando e essa roda ela vai girando numa posição horizontal. O cara bem no meio coloca uma porção de barro e à medida que a roda vai rodando, que ele vai pedalando, ele vai, né, girando, dando forma, né, ao vaso que ele está fazendo ali. Né? Então Jeremias para, quem sabe, na porta ali daquela olaria e ele olha para o oleiro trabalhando e ele vê esta cena, o goleiro, né, pedalando ali a roda, dando forma ao vaso, até que por algum motivo aquilo se desequilibra e quando desequilibra, pá, ele cai, né? E aí o oleiro para a roda, junta todo o vaso, ou todo o barro de novo, né? Amassa todo o barro de novo, faz uma bola, aquilo se torna irrecuperável, então ele tem que fazer de novo uma bola de barro, tirar todas as bolhas, amassar aquele barro para que não sobre bolhas, para que não rache, né? Tratar tudo aquilo, dar o devido tratamento para devolver esse barro no centro da roda, começar mais uma vez todo o processo. Né? Guarda essas informações, já já eu me aprofundo nelas. Na segunda experiência, na segunda cena do capítulo 19, o Jeremias ele não vai atrás de barro, ele não vai olhar
o trabalho no barro, mas ele já vai pegar uma obra pronta. Deus dá outra ordem para Jeremias, dizendo: vai até o oleiro, compra uma botija. A botija já está pronta, ela já está seca. Todo esse trabalho de tratamento, todo esse trabalho, né, de molde, ele já foi feito, agora ela secou. E aí a gente foi para o capítulo 10, para o versículo 10 do capítulo 19, a palavra diz: agora pega a botija, Jeremias, quebra ela no chão diante de todo mundo que está ao teu redor. Né? E o Jeremias faz isso e Deus dá uma palavra dizendo: agora, com esta botija, não tem mais o que ser feito. Essa botija, ela já se tornou impossível de consertar. Né? Nós lemos isso, dizendo assim, ó, tá vendo o que aconteceu com essa botija e como é impossível tornar a fazer desses cacos uma botija? Né? É isso que vai acontecer com Israel. Na verdade, a conclusão das duas cenas é Deus falando com o seu povo e dizendo, né, na primeira cena, o Israel, volta para o centro da roda e deixa o Senhor moldar. Né? É isso que o Senhor quer fazer com você. Agora, mediante a desobediência, pá, tem o vaso quebrado, a botija quebrada, e Deus falando: agora já não tem mais condições, agora já ficou tarde. Então, olha só essas duas cenas, e eu não duvido que elas estejam colocadas e que Deus tenha dado essas duas experiências cronologicamente, da forma que elas estão listadas para nós. Primeiro aquilo que está listado no capítulo 18, depois aquilo que está listado no capítulo 19. Né? Para mim, a sistemática que Deus usa, dando primeiro a experiência do barro e depois a experiência da botija para Jeremias, ela é muito significativa. É muito significativa. Porque uma coisa é o trabalho de Deus com o barro, e o barro é o seu povo. Outra coisa é o trabalho de Deus com a botija, o vaso pronto, e o vaso também é o seu povo. Ambos, se você fez a leitura conforme o nosso plano de leitura, você leu isso, Deus categoricamente falando, ó, esse é o meu povo, lá no capítulo 18, agora no capítulo 19, esse é o meu povo, né? Categoricamente Deus falando isso, Deus dando essa informação, e dentro destas duas experiências, dois resultados completamente diferentes. O resultado do barro, que é possível ser moldado novamente, que é possível voltar a uma condição de vaso e ganhar um formato que alegre o oleiro, né, que deixe o oleiro satisfeito, dizendo: tá do jeito que eu esperava, tá do jeito que eu queria. Né? E o resultado do barro, do vaso, no capítulo 19, quando no final das contas o oleiro diz: não é isso que eu queria, mas é o que no final das contas aconteceu. Né? O oleiro não faz o vaso para ser quebrado. O oleiro faz o vaso para que o vaso atinja o objetivo dele para o qual ele foi fabricado. Né? O vaso ele serve para guardar alguma coisa, o vaso ele serve para conter água, as botijas de barro no Oriente eles eram muito usados para guardar documentos, para guardar, armazenar água, né? E por aí afora. Hoje a gente usa vaso para pôr planta, né? Mas as botijas de barro, elas tinham esse fator de conservação, né? Elas tinham esta função de conservação de alguns elementos. Até botija com linho, né? Nós vemos lá em Josué, no livro de Josué, capítulo 6, capítulo 7, na casa de Raabe, né? Então, tinha essa perspectiva de conservação, quer dizer, tem um objetivo, né? A botija pronta, o vaso pronto, o tonel pronto, ele tem um objetivo, e definitivamente não é ser quebrado, o oleiro não quer ver a sua obra quebrada. O que eu quero refletir com você, querido, em cima destas duas experiências que Jeremias teve? Primeiro, a experiência do capítulo 18 e a necessidade
de eu e você sermos maleáveis, sermos moldáveis e permitir que o Senhor trabalhe na nossa vida. Em segundo lugar, a consequência de sermos o contrário disso, de sermos uma obra classificada como terminada, de sermos uma obra classificada como irretocável, né? Num primeiro momento, né, na experiência do capítulo 18, nós vemos a experiência do barro, né? Nós vemos a possibilidade de sermos desfeitos e refeitos, de sermos ajustados de uma forma que, no final das contas, o oleiro possa olhar para nós e dizer: ficou do jeito que eu queria. Ou, enquanto a obra está acontecendo, o oleiro ir se alegrando e dizer: está ficando do jeito que eu espero. Né? Esse é o processo de santificação pelo qual nós devemos passar dia após dia. Esse é o processo de aperfeiçoamento pelo qual eu e você devemos passar, né? Um processo de sermos moldados pelas mãos do nosso Senhor, de forma que nós venhamos a atingir o formato que Ele espera, o formato que agrade o coração dele, né? A palavra, quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, ele usa uma metáfora que, para mim, parece ser muito significativa, muito cabível dentro desta perspectiva de sermos moldados. O apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, a gente precisa prosseguir até que nós alcancemos a estatura, a largura, a profundidade, as medidas do varão perfeito que é Cristo Jesus, né? Ou seja, estamos em um processo de molde, estamos em um processo de aperfeiçoamento, no qual o oleiro está dando para nós o formato que ele espera que nós tenhamos, né? Enquanto o oleiro vai trabalhando, ele vai se alegrando e vendo, né, o quanto de fato nós somos moldáveis, o quanto de fato, se necessário for, ele pode amassar para voltar a dar o formato que ele espera, né? E às vezes na vida nós vamos ter estes ajustes, às vezes nós vamos ter essas amassadas que desfazem projetos, sonhos, desfazem realidades pelas quais nós nos movemos por algum tempo e tornam, né, a ser construídas desde o início. Eu fico pensando, né, um dia desse eu estava gravando um podcast com um pastor lá do Rio Grande do Sul, que teve alguns membros da igreja que ele pastoreia atingidos pela, pelas enchentes, né? E uma das coisas que ele falou é que alguns membros da igreja dele, que inclusive estavam servindo como voluntários para abençoar a vida de outras pessoas da mesma condição, que perderam tudo, alguns membros estavam lá trabalhando felizes, né? E eu disse para ele: pastor, e aí, como é que isso acontece? Como é que é possível? O sujeito perdeu tudo, né? E o sujeito continua feliz, o sujeito continua realizado. Como é que a gente pode, como que isso aconteceu, né? Por que essas pessoas estão felizes? E aí ele falou: pastor, a questão é o conceito de tudo, tudo. O conceito do que é tudo sendo trabalhado na mente desse povo. Porque, de fato, alguns chegaram para mim logo ali nos primeiros dias de enchente, tudo aconteceu muito rápido, né? Uma chuva, uma água subindo e, de repente, em questão de horas, em questão de um dia, a casa do cara tinha sido inteira levada, era invadida por água, por lama. E alguns chegaram para ele e disseram assim: pastor, perdi tudo. Ele diz assim: vamos reconstruir o conceito de tudo, porque você não perdeu sua fé, você não perdeu sua família, você não perdeu sua vida, você não perdeu sua esperança, você não perdeu sua capacidade de sonhar, você não perdeu sua capacidade de conquistar bens novamente. Então, peraí, o que é o tudo ao qual você se refere? E assim ele foi trabalhando com algumas pessoas próximas ali de dentro da comunidade, mudando, né, moldando o conceito de tudo.
no coração destas pessoas. E à medida que estas pessoas foram auxiliando outras, que também tinham perdido os seus bens, estas pessoas já carregavam uma palavra de um testemunho próprio para servir para outras pessoas. Eu fiquei, ao mesmo tempo, espantado e maravilhado com tudo isso. Porque, de fato, o barro ali foi amassado, né? A vida destas pessoas foi amassada. Mas a possibilidade de reconstrução, ela é verdadeira, real, e uma reconstrução que já começou no meio da tragédia. Porque o sujeito ele foi servir, o sujeito ele deixou o ministério dele fluir, o sujeito ele foi abençoar outras vidas, o sujeito ele foi contar para outros o que ele descobriu acerca do que de fato é tudo, né? Essa reconstrução já começou, ainda que no meio da tragédia. Eu tive uma, eu tive um pequeno problema na internet ali no outro equipamento. Enquanto isso, eu vou conversando com vocês por aqui, enquanto o outro equipamento retorna. Eu estava dizendo o seguinte, em referência àquelas pessoas, né, que de alguma forma voltando aqui. Joia. Em referência àquelas pessoas que tiveram, né, os seus prejuízos, a vida delas foi, o barro foi amassado, né? Na vida delas o barro foi amassado. Mas a esperança de que o oleiro, né, tratou de novo aquele barro, colocou de novo aquele barro sobre a roda e voltou a moldá-lo, voltou a trabalhá-lo de uma forma que viesse a dar de novo forma, né? Tudo isso começou quando conceitos foram transformados, mudados, né, aperfeiçoados, para que o Senhor pudesse alcançar estes corações e proporcionar nestes corações é, essa experiência, né, de um recomeço, né, um recomeço, tudo sendo moldado, tudo sendo formado. E aqui, querido, a gente tem, quem sabe, o ponto mais crítico naquilo que diz respeito a esse processo de reconstrução. O ponto mais crítico é quando, de fato, o barro ele é completamente amassado para voltar para a roda e do zero um novo processo começar. Mas o oleiro ele vai ajustando, ele tem condições de ir ajustando o vaso à medida que o vaso vai sendo formado, né? E às vezes nós somos esse vaso, esse barro que vai ganhando forma e que às vezes ganha um formato, o oleiro não se alegra, ele consegue, ainda durante o processo de confecção, ir dando outro formato, né? Ir deixando algumas marcas e fazendo alguns entalhes, alguns trabalhos, né? Isso sem que o trabalho pare, sem que o manusear pare, sem que a obra pare, né? A nós importa saber o seguinte: se nós somos este vaso, né? Este barro que está ganhando forma de vaso na roda do oleiro, ou seja, nas mãos do Senhor, a nós importa saber aquilo que aqui
no versículo 3 do capítulo 18 está escrito: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Essa é a condição do Senhor, querido, querida, quando nós nos colocamos numa posição moldável diante dele. O Senhor está entregue à sua obra, o Senhor está empenhado, ele está caprichando, ele está zelando, ele está tomando conta, ele não deixou de cuidar desta obra. Às vezes a gente acha, poxa, Deus me esqueceu, Deus me deixou para trás. Eu não posso perder de vista, querido, o fato de quem eu sou, e se eu sou de fato um barro sendo moldado pelo oleiro, eu preciso saber, ainda que eu não sinta o que está acontecendo, o oleiro está entregue à sua obra, ele está entregue à minha vida, ele está empenhado em moldar a minha vida de uma forma que o alegre. Agora, o contraponto a isso é o vaso pronto do capítulo 19. Esse é o contraponto. E com o vaso pronto, querido, não há o que ser feito. Se ele não estiver cumprindo o seu propósito, não há o que ser feito, senão o ser quebrado. E o ser quebrado aqui, ele pode ter diversos sentidos. Ele pode ter diversos sentidos. Uma desconstrução e uma total perdição dentro dessa perspectiva de vida, né? E aí nós vemos pessoas que se desanimam com tudo, desanimam com o Senhor, desanimam com os seus, desanimam com tudo, né? E não se reconstroem mais. O quebrar do vaso pode significar a morte eterna, né? De um vaso que não atingiu o seu objetivo, não foi utilizado para aquilo que era a sua finalidade final, a sua finalidade legítima, e por conta disso acabou tendo a sua eternidade quebrada. Importa saber, querido, que a ideia do vaso pronto, ela, quem sabe, assemelha-se muito àquilo que nós podemos chamar de soberba, né? A soberba é esse senso de que eu não preciso de ajuste, de que eu não preciso de, de retoque, de que eu estou pronto, de que eu já sei, de que eu estou concluído, né? E a palavra diz que Deus resiste ao soberbo. Sabe, há um efeito repelente na soberba. A soberba faz com que nós sejamos repelidos pelo coração do Senhor. E essa resistência, esse tornar-se repelido, no final das contas, é colocar-me em uma condição de um vaso pronto. E o vaso pronto, ele não tem outra destinação, né, conforme aqui o capítulo 19, se não ser quebrado. Não dá para moldar. Não dá para desconstruir e construir de novo. Aqui a palavra, alguém poderia dizer, passa uma cola, dá um jeito, com paciência, com jeitinho, né? Querido, o barro esfarela. O barro esfarela, né? Aquele vaso, por mais que alguém possa tentar dar um jeitinho, ele não vai voltar a ser vaso. Mas então é só fazer mais barro e começar tudo de novo. Fazer mais barro e começar tudo de novo, não se coloca remendo novo em pano velho, não se coloca barro novo em vaso velho. As texturas são diferentes, vai trincar, não vai dar liga, o barro molhado não vai grudar, não vai se ajuntar com o barro seco, é mais fácil fazer outro novo. Não tem condições, não há condições. Aqui a palavra está dizendo para mim e para você, ou está trazendo para mim e para você duas condições de uma mesma matéria-prima. No entanto, o estado da matéria-prima determina o seu final, determina o seu destino. O barro era barro, tanto ali molhado no capítulo 18, sendo moldado pelo oleiro, como seco em forma de vaso no capítulo 19, que agora foi quebrado. Era barro do mesmo jeito, a matéria-prima é a mesma.
mas o estado diferente destas duas, é, destes dois episódios nos quais nós vemos o barro aparecer, o estado do barro diferente é o que muda tudo. E como eu e você devemos estar, tá facinho de concluir, querido, eu e você devemos estar moldáveis pelo Senhor, para que nós venhamos a atingir o objetivo de alegrar o coração do oleiro, tendo nós o formato que ele espera que tenhamos. Amém? Glórias a Deus. Guarda essa palavra no teu coração, que seja uma palavra de apoio, de auxílio, né, a tua caminhada com o Senhor, e que sobretudo te coloque mesmo no coração esse desejo de ser moldado, moldada e moldável o tempo todo na sua relação com Deus. Deixa Deus te moldar. Deixa Deus te moldar. Né? É melhor do que deixar Ele te quebrar. Amém? Glórias a Deus. Vamos para o nosso momento de oração, querido, querida. Deixa eu lembrar aqui para quem acabou chegando depois. Hoje eu gravei, né, o nosso tempo de reflexão, né, justamente por outros programas. Sexta-feira, você sabe que é o meu dia da família, né, o dia de descanso. É o meu dia de descanso, é o dia de descanso da Flávia, então é o nosso dia de curtir os filhos. Nós estamos com o sobrinho aqui, a gente já está com uma programaçãozinha de família, né, ajustada para a parte da noite, então por conta disso gravei cedo essa mensagem aqui que estou passando para vocês, e espero que tenha sido algo que tenha edificado a tua vida e a tua trajetória, tá? Se tem motivos de oração aí no bate-papo, eu quero motivar você, querido, querida, que está acompanhando a live, tá? Você que está ao vivo, está vendo o bate-papo ao vivo aí, se tem algum motivo de oração, ora por esse motivo de oração. Se for alguém que você conhece, liga para ele, liga para ela. Assim que a gente terminar a live, liga para ele, liga para ela. Se é alguém com quem você tem liberdade, manda uma mensagenzinha, vamos fazer uma videochamada, vamos orar junto, né, por esse motivo. Ou se de repente é alguém com quem você tem um pouquinho mais de distância, né, rompe a barreira, né, manda uma mensagem pelo áudio, né, no WhatsApp, enfim, uma oração, enfim, esteja em oração, tá, por esse amado, por essa amada. Ah, pastor, não conheço, não sei quem é, então tranquilo, ore aqui enquanto a gente ora, né, por esse motivo de oração. Coloque essa pessoa na tua lista de oração e vai orando por ele, por ela, por esta causa que porventura tenha sido colocada aí no bate-papo, tá bom? Vamos orar. No mês de julho nós estamos orando pela nossa igreja, né, orando por ministérios, células, líderes, né, anfitriões de células, a obra da nossa igreja, a expansão missionária, enfim, temos colocado tudo isso na presença do Senhor. Continue colocando a nossa igreja na presença do Senhor. Amém? Vamos ter o nosso tempo de oração. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela tua graça, pelo teu cuidado, pela tua bênção sobre a nossa vida. Eu te louvo por esse irmão, por esta irmã, Pai, que estão acompanhando esta live ou que estão acompanhando a gravação, Senhor, deste vídeo em algum outro momento. Que em nome de Jesus a tua bênção alcance esta casa, alcance esta família, Pai. Deus fiel, em nome de Jesus, eu quero colocar a nossa igreja nas tuas mãos. Senhor, cada célula, cada ministério, cada líder, ó Deus, seja dos ministérios, sociedades, Senhor, das células, cada anfitrião de célula, Pai, cada casa que se abre, seja a tua bênção, Senhor, sobre estes amados, estas amadas. Meu Deus, continua abençoando cada culto, continua abençoando as nossas programações locais. Deus fiel, a expansão missionária da tua igreja. Continua, Senhor, abrindo os nossos olhos e enxergando, Senhor, a direção para a qual o teu vento tem soprado, para que nós possamos continuar, Senhor, avançando, Senhor, continuar desejando e executando, Senhor, a plantação de novas frentes missionárias, de novas igrejas, assim como nós pedimos a tua bênção, Senhor, aquilo que hoje ainda é uma célula ali em Pirapozinho, mas nós cremos num futuro muito próximo, já teremos, Deus, um ponto missionário, uma congregação, uma igreja forte se levantando naquele lugar. Vai abençoando, Senhor, a vida do Carlos, da Fátima, da Cris, que são pioneiros nesse trabalho ali na cidade de Pirapozinho. Que as portas se abram, Senhor, e que todo intento de Satanás caia por terra. Nós declaramos, Senhor, o avanço missionário, Senhor, para aquela cidade. Senhor, declaramos pessoas, ó Pai,
convertendo-se a Cristo Jesus, meu Deus, e servindo ao Senhor naquele lugar. Declaramos, ó Deus, o empenho da tua igreja e clamamos pelos trabalhadores para esta seara e para todas as frentes que o Senhor tem aberto, Senhor, e confiado a nós e a nossa igreja. Obrigado, Pai, por este tempo de reflexão. Obrigado, Senhor, pela advertência, pelo alerta que o Senhor traz a nós, motivando-nos, ó Deus, a sermos, meu Deus, barro, Senhor, moldável, Senhor, diante de Ti, nas Tuas mãos. Não permita que a gente seque. Não permita, Senhor, que a gente se classifique como pronto, para que não venhamos, Deus, a correr o risco de ser quebrados. Mas sejamos moldáveis, Deus, nas Tuas mãos, para que o Teu nome seja engrandecido por cada um de nós. Eu abençoo a vida do meu irmão, da minha irmã, que estão acompanhando essa reflexão, que estão, Senhor, assistindo, seja agora ao vivo, seja em outro momento. Que a tua bênção seja sobre estes amados. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, querida, lembrando que amanhã não tem live dos 120 dias de consagração, no entanto, ó, presta muita atenção. Amanhã, na parte da manhã, começa o Distrital de Mulheres, ali na Igreja do Bela Vista, em Álvares Machado, tá? Então, irmãs da nossa igreja, aquelas que se inscreveram para participar desse distrital, participem. Pastor, eu não me inscrevi, mas eu quero participar. O que eu faço? Entre em contato amanhã cedo com a Flávia, entre em contato com... deixa eu ver quem mais que pode te ajudar amanhã cedo. A Mari, que vai estar participando também, com a Fátima, tá? Que eu me lembre são essas irmãs e tem mais algumas, mas essas daqui que eu tô falando são da diretoria da Sociedade de Mulheres. A Karina está em viagem, né? A presidente das mulheres, ela está em viagem, mas estas irmãs, pelo menos da diretoria, estarão, né, participando lá. Até mesmo a pastora Lidiane entra em contato pelo seguinte: de repente você pode participar das ministrações, tá? A parte de almoço e tudo mais, a inscrição ela contemplaria isso. Mas de repente você pode participar das ministrações, tá? Se você não fez a inscrição. Mas entre em contato com elas amanhã, elas te dão... Opa, tive um probleminha técnico aqui. Elas te dão orientação, tá? Faz isso. Isso para as mulheres. O distrital acontece todo dia, tá? Durante todo o dia. Na parte da tarde, homens, nós vamos ter uma ministração agora eu não sei o nome da academia, mas entra em contato com o Jeter, entra em contato comigo, com o William, tá? Para a gente poder te dar essas informações. Tá? Também no grupo dos homens da igreja, vai para o grupo principal, todas estas informações, tá? Os homens, nós vamos ter uma ministração numa academia de jiu-jitsu, tá? Então, nós vamos falar sobre hombridade lá na academia e vamos ter também uma aula experimental de jiu-jitsu. Então, participe, vai ser bem bacana. À noite, jovens e adolescentes, tem Connect, tá? Amanhã, 19 horas, na nossa igreja, tem Connect. No domingo, tanto na parte da manhã, 9 horas, quanto na parte da noite, 19 horas, nós temos culto, tá bom? De manhã é comigo mesmo. De noite, nós vamos ter o missionário Pedrinho, do Perspectivas, ministrando na nossa igreja, falando um pouquinho acerca de como anda a missão na Europa. Ele acabou de chegar de lá e daqui a pouco volta de novo, né, falando um pouquinho acerca de como anda a missão na Europa, e divulgando o treinamento do Perspectivas Brasil, que vai acontecer aqui na cidade de Presidente Prudente. Tá joia? Então, ó, fim de semana intenso, não tem live, tá? As nossas lives são de segunda a sexta, mas segunda-feira, às 21 horas, a gente se vê. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, um ótimo final de semana e a gente se vê na igreja, se Deus assim permitir.